É, Hoje eu quero falar sobre uma parte do capítulo 4 do livro de Efésios, que eu, ouvi muito Deus falar comigo enquanto li essa parte. O livro de Efésios é um livro muito interessante, porque nele contém muitas dicas práticas, coisas que dá para a gente levar para a nossa vida, e não uma coisa simplesmente para você gravar, guardar, mas é uma coisa muito prática, que dá para a gente aplicar na nossa vida. Tanto que essa parte se chama Viver como Filhos da Luz. Então, é muito sobre a prática ali do cristão. E essa carta é tão relevante tanto no primeiro século, quanto é relevante para nós também aqui hoje. Porque aqui Paulo mostra o proceder da vida de um cristão, o estilo de vida que um cristão deve levar. E eu vou ler então do capítulo 4, versículo 17, até o versículo 32. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evite o linguajar sujo e insultante, que todas suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Começando no contexto do versículo 17 e 18, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Esse aqui trata o nosso antigo estilo de vida, nosso velho homem, desse pensamento inútil e de ser levado por qualquer coisa que a gente ouve falar. E eu acho que um dos cenários mais influenciáveis que a gente pode ver hoje no mundo é escola e faculdade, pois um cristão inserido nesse meio ele apenas baseado com seu pensamento na palavra de Deus, em meio a um mundo de pessoas com suas próprias opiniões, com seus próprios achismos. Então, se nós não estivermos verdadeiramente firmados no que Deus diz, qualquer coisa que um colega vier dizendo de uma teoria, de uma filosofia nova, diferente, nós vamos aplicar aquilo para a nossa vida. E a gente acaba se esquecendo ou deixando de lado o que a palavra de Deus diz. Quando eu fazia tempo integral, era muito difícil para mim conseguir organizar o meu tempo nesse sentido, porque eu já não gostava muito de acordar cedo. Acordar cedo já era uma coisa ruim. Aí acordar cedo, lá, orar, fazer uma oração verdadeira, não uma oração vazia. Orar, ler a Bíblia, logo pela manhã, porque na minha visão era melhor, porque depois que chegasse da escola, aí mesmo que eu não faria. E ir para a escola e viver e passar o dia inteiro com pessoas com suas próprias opiniões, com seus próprios achismos, com coisas totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz, era um desafio muito grande. E muito provavelmente os nossos outros irmãos que não estão aqui agora, mas que passam pelo tempo integral agora, também passam por isso.
Então, assim, estar firmado na palavra de Deus é a certeza de que a gente não vai se deixar levar por isso. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente tem certeza, tem convicção do que Deus diz, a palavra é aquilo que vai servir para derrubar todas as opiniões próprias, conforme está em Coríntios, todas as opiniões das pessoas ignorantes que vierem debater sobre o que nós dizemos. Então, os pensamentos vazios e inúteis não são mais para nós. Os nossos próprios achismos, nossas próprias opiniões, são coisas assim que nós abrimos mão a partir do momento que nós recebemos essa nova vida de Cristo, a partir da graça de Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Também, outro ponto que nós somos transformados por Deus é no sentido de que a gente já não vive mais para agradar, para fazer aquilo que a gente quer. Eu já não vivo mais para agradar ao meu próprio eu, né? Tipo, isso fala muito sobre domínio próprio, né? Você não vive mais para fazer aquilo que a sua carne quer. Não só em sentido sexual, mas em muitos sentidos. Mais para frente a gente viu que fala sobre a ira, mas também, no meu sentido assim, eu vejo muito sobre querer ter algo, sabe? A gente às vezes não tem controle daquilo que a gente quer ter. Por exemplo, quando a gente tem uma Shopee, né? Sempre aquela promoção boa lá, a gente quer comprar, a gente acaba perdendo o controle, e isso é pecado, né? Porque nós precisamos de ter domínio próprio. E acaba a gente perdendo esse controle. E olha só, esse é o antigo estilo de vida que nós deveríamos ter. A gente tem que ter muito assim, discernimento e sabedoria para entender e lidar que o domínio próprio não é só sobre o pecado sexual, que a gente sempre liga diretamente a isso. Mas domínio próprio se trata assim, de controlar tudo aquilo que a sua carne deseja, de saber limitar aquilo que sua carne quer. Continua. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Eu acho interessante esse versículo porque ele fala que se nós reproduzimos o que está nos versículos anteriores, a gente não está reproduzindo o que a gente viu de Jesus. Então, nós devemos reproduzir aquilo que nós vimos e aprendemos de Jesus. Nós devemos reproduzir aquilo que nós aprendemos da Bíblia. Isso é um ponto muito interessante porque traz lembrança de rotina. Rotina, né? Que às vezes é um dos principais conflitos que todo cristão passa. De ter que adaptar o tempo com Deus na nossa rotina. E até sem perceber, a gente acaba abrindo mão de um tempo de qualidade com Deus. Até sem perceber, a gente acaba abrindo mão de uma oração assim, de qualidade mesmo, sabe? De fato conversar com Deus. Não simplesmente chegar lá, ajoelhar e falar: Deus, obrigado por esse dia, esteja comigo, proteja tal fulano, proteja tal ciclano, e viver o dia totalmente alienado assim do que Deus orienta a gente. Muitas vezes já me peguei, orando: Senhor Jesus, eu entrego meu dia em tuas mãos, que teu Espírito Santo esteja comigo ao longo dele. Mas toda vez assim que eu sentia um puxão de orelha durante o dia, eu não ouvia. Então era muita hipocrisia assim, da minha própria parte, de convidar Jesus para estar comigo, mas não assim, de verdade, verdadeiramente, fazer ele fazer parte daquele dia. E o que eu tenho aprendido é que nós não devemos adaptar Jesus à nossa rotina, nós devemos adaptar a nossa rotina, né, na nossa vida com Jesus, porque agora nós vivemos para Cristo. As coisas desse mundo, as coisas desta vida já não são mais nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser o nosso Senhor. Aí acaba sem perceber, a gente passa o dia lendo o versículo, quando não lê, chega em casa, por exemplo, do trabalho, da escola, cansado, fala: agora eu não vou ler não, estou muito cansado, deixa que amanhã eu leio. E isso vai criando assim, brechas para que aquele nosso velho eu volte à tona. Né? Porque a gente vai abandonando as práticas novas. Nós vamos abandonando aquela nova natureza de vida e vamos dando lugar para a natureza de morte de novo. E é isso que a gente acaba fazendo. A gente acaba, passamos 10 minutos em oração com Deus, mal temos prioridade para o lugar secreto, mal temos prioridade para pegar a Bíblia para ler. Né? E não basta simplesmente uma quinta-feira numa célula, não basta simplesmente um domingo de um culto, não basta simplesmente um sábado de um ponte de oração. É uma nova vida que a gente tem que começar a caminhar conforme está aqui. Versículo 21 diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano.
Aqui ele está trazendo uma comparação no sentido de natureza, mas tem outras versões que fala... tirem essas vestes do antigo homem e revistam-se dessa nova natureza que Deus deu, né? Que nós vamos tirar tudo aquilo que é corrompido diretamente pelo pecado para dar lugar para aquilo que há de novo da parte de Deus na nossa vida. Nós vamos substituir tudo aquilo que há de ruim em nós mesmos para algo novo que o Espírito Santo tem para nós. Conforme segue aí, fala, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, ou seja, nós vamos trocar o que era ruim que nós fazíamos por algo novo. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Ou seja, essa nova natureza que nós recebemos foi criada para ser justa e santa. Nós devemos viver em justiça e santidade. Portanto, abandone a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Interessante que ele fecha dizendo que somos parte do mesmo corpo, então ele quer dizer também como igreja. Diga a verdade ao seu próximo, tanto no sentido assim, o seu irmão da igreja, quanto também a verdade àqueles que estão lá fora. Na carta de João fala que aquele que mente não conhece a Deus, né? Porque a mentira provém de Satanás. E se nós vivemos na mentira, se nós temos prazer na mentira, nós agimos como filhos de Satanás. Às vezes a gente considera, pelo menos as pessoas do mundo consideram mentira, dependendo assim, do tamanho do grau, como se diz, alguma coisa muito boba, alguma coisa muito alheia, mas não, é uma coisa realmente séria. Jesus disse que Satanás mente desde o princípio. Desde o princípio, e nós vivemos uma vida onde nós seguimos aquilo que ele faz, é algo terrível. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, então nós devemos viver em verdade, porque é isso que traz a libertação na nossa vida, a verdade. E não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Aqui também fala de domínio próprio, que é uma virtude do fruto do Espírito, que a gente ainda vai ouvir. E acalme a ira antes que o sol se ponha, ou seja, não cause brigas, não cause desavenças. Se alguém quiser casar com você, tenha domínio próprio para saber ficar quieto, para saber ficar calado no tempo certo, no momento certo. Eclesiastes fala que há tempo de falar e há tempo de ficar calado, então a gente tem que saber fazer isso. E olha, acalme a ira antes que o sol se ponha, ou seja, se você tem uma desavença com alguém, resolve isso antes que seja tarde. Vá falar com a pessoa, vá pedir perdão, né? Talvez a pessoa não esteja disposta a te perdoar, mas faça a sua parte, porque isso aqui é uma lista de coisas assim, de como viver na luz, como filhos da luz. Ou seja, são instruções para o cristão. Não é coisa que a gente deve esperar das pessoas do mundo, mas é aquilo que Deus espera de nós. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. É aquilo, deixarmos ser renovados pelo Espírito Santo, substituir tanto os nossos pensamentos quanto as nossas atitudes. Aí ele fala sobre quem é ladrão, pare de roubar e use as mãos para trabalhar. Se nós usávamos as nossas mãos para fazer aquilo que desagrada a Deus, hoje nós podemos usar as nossas mãos para servir alguém, né? Porque essa é a vontade de Deus. Nós podemos usar as nossas mãos para servir alguém. Se antes nós usávamos nossos lábios para dizer palavras impróprias, ou palavras impuras, ou fazer piadas vulgares, ou qualquer tipo de coisa, hoje nós podemos usar os nossos lábios para falar o que está na palavra de Deus para alguém que está na rua. Hoje nós podemos usar os nossos lábios para glorificar e louvar a Deus. Então, a gente pode substituir tudo que nós fazíamos de ruim para criar algo novo para Deus. Porque nós abrimos mão de uma natureza morta para uma nova natureza que tem vida. E o Espírito Santo nos capacita para usar tudo que nós temos conforme a vontade dEle. Se nós antes usávamos nossos pés para ir para maus caminhos e levar pessoas para maus caminhos, hoje nós conhecemos o verdadeiro caminho. Hoje nós temos a oportunidade de atrair essas pessoas também. Então, evite o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimos àqueles que as ouvirem. Que as nossas palavras sejam agradáveis aos que as ouvem, tanto pessoas do mundo como em nosso meio. Tem um Provérbios que fala que a palavra tem a capacidade de ser doce para a nossa alma e cura para os nossos ossos. Imagina só a gente conseguir ser esse nível assim para alguém que está na rua precisando de algo. Às vezes que aos nossos olhos a gente não vê,
mas uma simples palavra ali tem a capacidade assim de trazer cura para aquela pessoa, sabe, de ser doce para a alma dela, de ser aquilo que ela precisava de ouvir. E nós temos a oportunidade de sermos esse instrumento de Deus na vida das pessoas. E que tem um salmo também que fala que os meus pensamentos e as reflexões do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti. Ou seja, que aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós refletimos, que seja sempre de agrado ao Senhor. Versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. É muito pesado a gente parar para pensar que a gente tem a capacidade de deixar o Espírito Santo triste com os nossos erros, com os nossos pecados. E é isso que a gente faz quando nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira. Quando a gente toma decisões sem antes perguntar a Deus, sem antes fazer uma oração. Quando a gente acha que a gente entende os nossos próprios caminhos. Quando aparece alguma coisa boa, a gente fala, nossa, logo já é de Deus. A gente não pergunta, a gente não consulta a Deus. É isso que nós causamos no Espírito Santo. Nós o entristecemos. Quando nós escolhemos as coisas desta vida do que o tempo com o Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós escolhemos passar tempo no nosso telefone, fazendo as coisas mais inúteis, assim, assistindo vídeos, coisas que não nos edificam em nada, isso entristece o Espírito Santo. Porque se a gente parar para pensar, nós temos tempo sim para passar com Deus. Nós temos tempo. A questão é organizar as nossas prioridades. Aos poucos, sem a gente perceber, o tempo com Deus acaba não se tornando mais a nossa prioridade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aqui ele fala para nos livrarmos da amargura, raiva, palavras ásperas, basicamente livres das obras da carne, né, que está em Gálatas capítulo 5. Então, tudo aquilo que essa carne produz, tudo aquilo que provém de você, se livra disso. Se livra disso. Troque isso por algo útil, troque isso para algo que vá agradar, vá agregar ao reino de Deus. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sejam bondosos, tanto em palavras como em atitudes. Bondade também é uma virtude do fruto do Espírito. E perdoe como Deus os perdoou em Cristo. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que para nós recebemos o perdão, nosso perdão está dependente da forma que nós perdoamos o próximo. Então, a gente entende aqui também que o perdão é algo muito importante também na vida do cristão. Nós precisamos andar em arrependimento e também em perdão para o nosso próximo. E é isso basicamente que está falando aqui, viver como filhos da luz, porque foi para isso que Deus nos chamou. Vivemos como filhos da luz. Nós precisamos de ser dignos desse chamado. E viver como filhos da luz é viver de modo que agrade a Deus. É viver em santidade. Tem um versículo. Tem um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, que fala sobre santidade, versículo 13. Que fala sobre o chamado à santidade, que foi para isso que Deus chamou o seu povo. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Esse aqui é um chamado para todo cristão, chamado para viver em santidade. Deus disse, sejam santos, pois eu sou santo. Então, a nossa vida deve ser em santidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos, como ele disse no final. Em tudo o que fizerem. Exercitem o autocontrole, ou seja, tenham domínio próprio, andem em domínio próprio, não vivem para saciar aquilo que a sua carne deseja. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Nosso maior exemplo de filho obediente é Jesus. Ele submeteu em todo o tempo à vontade do Pai. Então, tudo que a gente vê nas Escrituras é importante para a nossa edificação.
A vida de Jesus já é um exemplo para a gente. Nós vimos que Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, sendo o próprio Filho de Deus, ele ainda passava tempo orando. A gente vê em alguns evangelhos ele se retirando para orar. Então, por que a gente não oraria? Né? A gente vê o exemplo da vida de Jesus e nós podemos ter como principal inspiração. E é isso que eu queria falar hoje. Então, vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, andar e viver como filhos da luz de fato, Senhor. Nós queremos ser conhecidos pelo Senhor, Pai, como teus filhos, Jesus. Nós queremos, Pai, exercitar o autocontrole, Pai, ter domínio próprio, Pai, viver, Pai, verdadeiramente o fruto do teu Espírito, Jesus. Nos ajude, Pai, a abrir mão de todo o mau hábito, Pai, tudo aquilo que provém de nós, Pai, das nossas próprias opiniões, Pai, daquilo que nós achamos melhor para nós mesmos, Senhor. Nos livra de tudo aquilo que não provém do Senhor, Jesus. Revela a Tua vontade a nós, Senhor. Acende em nós, Pai, o desejo, Pai, de passar mais tempo contigo, Jesus. O desejo de abrir as Sagradas Escrituras, Pai, gastar tempo na Tua presença, Jesus. Acende em nós, Pai, o desejo no nosso coração de ter a revelação do Teu Espírito Santo, a revelação de quem Tu és através das Tuas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esse desejo possa incendiar as pessoas à nossa volta, Senhor. Que a revelação de Jesus Cristo seja algo que nosso coração anseia cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver em santidade, Jesus. Viver uma vida que te agrada, Jesus. Uma vida que no final de tudo o Senhor olhará para nós e nos chamará de servos bons e fiéis, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a perseverar nesta verdade, Pai, nos ajude a perseverar na Tua palavra, Pai, nos ajude a perseverar, Pai, conforme o Senhor nos ensinou. O Senhor é o maior exemplo que nós podemos ter, Jesus, pois o Senhor veio como homem, suportou todas as mesmas coisas que nós suportamos hoje e permaneceu sem cometer pecado algum, Jesus. E por isso, Jesus, graças ao que o Senhor fez, Deus, nós temos esperança, Deus, de também não precisarmos, Pai, mas vivermos para aquilo que nós queremos, Deus. Nós temos esperança, Pai, de viver para algo maior, Jesus. Nós temos esperança de viver para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Jesus. Que o Senhor possa ter recolhido as nossas orações, Jesus. Que o Senhor possa nos levar em segurança para casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.